Boa tarde para quem está chegando. Boa tarde. Boa tarde, Tati, Paula, Caroline, Nina. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Camila, que alegria receber vocês aqui. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre os impactos, né, os benefícios da rotina nos relacionamentos familiares. Boa tarde, Michele, Mayra, o pessoal do Sul, que alegria! Bom, gente, enquanto o pessoal vai chegando, se vocês acharem que vale, vão colocando aí o aviãozinho para voar, para chamar mais gente. Laure, minha amiga, a gente completou aí recentemente um ano de pandemia e muitas questões relacionadas aos relacionamentos é, tiveram bastante impacto, né, nesse ano que passou e é sobre isso que a gente vai conversar, tá bom? Nós vamos chamar aqui a nossa convidada, que é a Lélia. Vamos esperar ela entrar. Enquanto a Lélia entra, Lélia, bem-vinda! Obrigada, Nádia. Muito obrigada. É Que um prazer. alegria! Que bom estar com você de novo, né? Assim, colher da sua partilha, da sua experiência. Eu estava Obrigada. aqui introduzindo o tema com o pessoal, né? Ah, E já quero também te acolher, falando legal. sobre essa questão dos impactos, né? Dos benefícios de se ter uma rotina ou de não se ter uma rotina e da qualidade dessa rotina nos relacionamentos. Porque a gente Sim. precisa entender que a nossa rotina ela é para pessoas, né? Não é para ser uma É, rotina simplesmente. Mas eu exato. queria, sim, acolher você, deixar que você se apresente e vamos entrar, né? Ai, a Aham, Geisa, que a Geisa vai estar com a gente também no desafio Rotina na Prática. Vai, aham. é com você, Que Lélia. legal. Bom, olha, eu sou Lélia, psicóloga no Instagram, né? Já sou aí, tô na área, nessa seara de psicologia há mais de 20 anos. Eu estou atendendo pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo por causa do online, né? Então, eu faço atendimento terapêutico em duas modalidades: orientação aos pais e terapia individual mesmo para jovens e adultos, para questões de depressão, ansiedade, insegurança, problemas pessoais, assim, né? Psicológicos, afetivos, tá? Sim. E tô na página, né, Lélia Psicóloga, tô querendo muito lançar um curso logo, lancei um de adolescentes, vou reabrir aí dessa semana a outra, mas quero lançar um de criança pequena também, entendeu? Isso, Então vai vamos ver. agregar muito. Vai, né? Exatamente. Muita gente me pede. E eu tô assim, por aqui, ó, só atendendo gente, atendendo, com menos tempo para fazer montar curso, entendeu? Mas, Sim, tá na lista. que bom. Lélia, assim, já entrando no nosso tema, eu prometi para o pessoal e combinei também com você que seria uma live curta, para a gente Isso, falar realmente o que precisa ser falado e as pessoas conseguirem absorver a informação. isso. Nós estamos iniciando aqui agora a semana, a jornada, né, o desafio Rotina na Prática, para que as pessoas possam aprender, né, adquirir conhecimento e dominar técnicas para aplicarem nas suas casas. Então, se você chegou aqui e ainda não se inscreveu, dá certo de ir lá depois da live, fica aqui com a gente. Dá certo de ir lá na Aham. bio fazer a sua inscrição, mas indo direto ao ponto. Quais são os benefícios, Lélia? Assim, como é que a gente poderia começar essa conversa para falar da rotina na questão dos relacionamentos familiares? Tá. Primeiro que assim, a rotina, toda pessoa, toda mãe ou mãe e pai que montam uma organização na sua família, o primeiro pensamento tem que ser assim: essa rotina é para as pessoas não são para a rotina. Então, nesse sentido, não pode haver rigidez absoluta, tá? Tem que ter uma estruturação relativa,
Porque também se fugir, se falhar, se alguma coisa não der certo, você retoma com sossego na alma, né? Que uma das coisas que eu vejo que mais, além do caos, quando não há rotina, quando não há organização, quando não tem hierarquia, muitas vezes no lugar tem um caos, maior ou menor, entre as pessoas, entendeu? As crianças e adolescentes, os mais dependentes, eles na verdade precisam muito para a sua saúde mental desse caminho, dessa rua, dessa trajetória que os pais traçam para casa. Sim. Tá? A casa é uma pequena empresa, né? Então ela tem que ser minimamente organizada. Toda vez que uma mãe ou um pai juntos montam uma rotina inteligente, todos se beneficiam. E um dos maiores ganhos é que existe menos briga, menos conflito, porque já está previsto, já está conversado, já está acertado. A criança consegue olhar o agora e um pouco depois, consegue olhar a semana de segunda a sexta, consegue olhar o sábado e domingo, feriado e férias, que é um pouco diferente, né? Então, os pais, eles têm que ter, se não tem, tem que adquirir a habilidade, né, de organizar o seu cotidiano, de modo que ninguém fique assim, que ninguém fique no prejuízo. Ah, é o nenenzinho que vai ficar no prejuízo porque a vida é apressada? Não, não pode. É o marido que vai ficar no prejuízo porque vai atender uma série de necessidades dos filhos, da mãe, mas do pai não, porque o pai vem menos para casa, blá, blá, não pode, né? É a mãe que vai ficar no prejuízo, ela não pode ler, não pode estudar, não pode rezar, não pode dar uma saída, uma respirada? Não, não pode, essa rotina não vale, né? Então a É. rotina ela tem que privilegiar necessariamente um bem-estar de todas as pessoas, e isso é possível, é super possível. Lélia, você falando, e eu tô nesse caminho, tanto de estudar a rotina, quanto de acomodar as novidades que eu vou absorvendo também, porque eu sou mãe, né? Assim, para quem não, para quem tá chegando agora, eu sou mãe de 4 filhos, e tanto acompanhando as pessoas quanto vivendo a minha própria vida, eu vou percebendo o seguinte: às vezes, quando você vai falar com alguém, por causa da rotina, o casamento acabou porque caiu na rotina. É É, lógico que às vezes a gente vai usando os termos, né, usando as palavras de forma equivocada, mas isso. muitas vezes a gente não quer organizar o nosso dia porque a gente acha que aquilo vai ser ruim, Uhum, né? Que aquilo vai enrijecer de tal modo que vai perder a espontaneidade do amor, né? uhum, E quando você vai falando, eu acho que é algo que vem realmente iluminar, porque cada uma das pessoas precisa ser contemplada, em maior ou em menor grau, né? Isso vai uhum, depender da família, da idade das crianças, né? E uhum. assim, e aspectos negativos, Lélia, o que você poderia citar, assim, até mesmo das pessoas que você acompanha, dessa experiência do caos, Uhum, da briga, né? uhum, Eu estava acompanhando uma situação e já vi muitos casos, já partilhei muito aqui no perfil, de casamentos que se acabam no primeiro ano de vida do filho, uhum, porque tem um impacto na rotina muito enorme, assim, muito grande, né? Então, se você puder comentar, assim, também uhum. do contrário, né? A gente pode falar mais dos benefícios, mas o contrário também existe, né? Eu acho que Uhum. talvez seja isso que a gente experimenta muito, né? Quando a gente está sem uma rotina, sem uma ordem. É, pois é que rotina não é mesmice, tá? Ó, fundamental. Rotina não é uma uniformidade chata. Ela é organizadora, ela é estruturante. Tá? Pronto. Se você tiver esse conceito, você vai fazer o que a pessoa ali até disse, rotina inteligente, não é uma rotina bobinha. Só porque eu tenho horáriozinho lá marcado em algum lugar, com atividade na frente, não quer dizer que a rotina seja funcional. Né? Então, o caos, ele traz prejuízo. Quando não há rotina, não há organização, não há hierarquia. O caos deixa, principalmente as crianças, por incrível que pareça, com déficit de atenção.
Tá? As crianças são menos atentas na escola. Eu sei, já vi muito, acompanhei muito professoras, coordenadoras que chamam os pais porque a criança é muito desatenta, é imatura, não foca, não analisa, não raciocina bem, segundo a sua idade e escolaridade, entendeu? Porque o caos do ambiente gera caos no pensamento, na mente também. Tá? É indivisível. O ambiente relativamente, medianamente organizado, pelo menos, né? Ele traz, inclusive, riqueza intelectual. E o ambiente desorganizado, próximo do caótico, traz prejuízo intelectual. Uma criança pode não ir bem na escola porque a sua vida familiar é caótica, tanto do ponto de vista pessoal quanto material. Quem manda? Todo mundo. Não tem hierarquia. Tanto faz, depende. O que que faz nessa hora? Não sei. Ontem o que que fez? Ah, ontem fez, mas hoje vai ser diferente. Ah, porque não deu. Ah, porque não consegui. Ah, porque você, o outro, a culpa é do outro. Entendeu? Então, traz prejuízo nas relações interpessoais, nos membros da família, causa bastante irritabilidade, a bagunça, tá? E a Sim, bagunça traz prejuízo intelectual e vai trazer um prejuízo social, eventualmente, quando a própria mãe, os adultos, pai e mãe, ou as crianças, vão conviver com outras pessoas. Porque são normalmente aquelas pessoas que chegam sempre atrasadas, não é de vez em quando, para encontros, para compromissos, vão perder emprego por causa dessa dificuldade de organização, né? De cumprir metas, de dar resultados, de ser intensivo no seu trabalho. Né? As crianças vão ter dificuldade de ficar sentada na cadeira, por exemplo, na escola, né? Ou de aceitar as regras das brincadeiras próprias do grupinho dos seus amigos. Então, a desorganização traz prejuízo em todas as esferas do desenvolvimento infantil e também do adulto. Entendeu? E a gente é, conhece pessoas assim, que você vê assim, nossa, tipo assim, né? Não é muito confiável, vai chegar atrasado, não vai lembrar de levar tal coisa, eu tenho certeza que ela não vai lembrar, né? Então, assim, não é confiável não do ponto de vista moral, né? Mas sim, justamente pela falta da organização. A organização é a primeira virtude, primeiríssima virtude da vida humana. É a organização do bebê que a mãe já estabelece com ele em relação a todos os cuidados básicos. Depois vem as sim. outras virtudes. Todas as demais, elas se implantam sobre primeiríssima, que nunca deve sair da vida da pessoa até morrer, né? Mas a primeira virtude é a ordem. Em qualquer lugar, qualquer bom livro que você lê, você vai ver isso. Aquele livrinho pequenininho do Francisco José de Almeida, A Virtude da Ordem, ele fala que a ordem é a senhora de todas as É, virtudes, é. porque sem a ordem você não consegue se desenvolver em nada mais. Sim, E isso é sim. muito. Nesse mesmo livro, e é uma coisa que me toca muito, porque ao mesmo tempo que a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai percebendo aonde a gente precisa crescer, né, onde a gente precisa melhorar. E tem um trecho desse livro que ele fala o seguinte, que uma pessoa desorganizada, ela pode perder até 5 anos da vida dela, quando ela chega na meia-idade, Sim. procurando as coisas. Isso. E quando eu li isso, eu falei, meu Deus, olha É, só, eu já devo é, ter perdido muito tempo da vida procurando coisas. E é. isso é estressante para todo o ambiente, além de deixar os pais expostos, no Isso. sentido negativo para os filhos, né? Essa Sim. questão que você falou da hierarquia, ela não é só uma questão, como que eu vou dizer assim, prática da vida, porque às vezes a gente olha assim, ah, a personal organizer falou assim e tal, mas acho que é em todos os âmbitos, em todas as Todos. esferas da vida. Isso. Porque se eu não sei nem o meu lugar na minha família, É. ou até mesmo o lugar onde as coisas ficam na minha casa, vai Aham. gerando uma tristeza e um ciclo de Angústia. frustração Aham. angustiante. É. Exatamente, É. realmente. Agora veja, existe uma ordem macro, super macro, que é primeiro de tudo na vida, para um adulto, Deus. Segundo de tudo na vida, os outros. Os outros, não eu. Terceiro, eu. Não é que eu vou perder porque eu estou em terceiro, eu não perco, eu vou ser feliz, vou ser plena, vou ser realizada, mas se essa ordem for mantida.
Primeiro, Deus. Segundo, as outras pessoas. Porque quando eu sou madura, eu saio do ego. Tá? Estar demasiadamente no ego é ser imatura. Você tem 36 anos com idade mental de 8, às vezes, eventualmente. Porque eu sinto, eu acho, eu não quero, eu prefiro, né? O critério sou eu. Entendeu? Então, já obedecendo essa ordem grandona, que é Deus, os outros e eu, já dá certo alguma coisa na vida. Depois, há um grupo, duas pessoas numa casa formam já um grupo, né? Já, ó, quatro pessoas, ela, uma mãe, um pai e dois filhos, já é uma sociedadezinha. Entendeu? Já é, porque são quatro pessoas, quatro necessidades, né? Quatro individualidades que tem que se integrar. Então, nessa Uhum. integração, a rotina, né, ela é muito bem-vinda, porque ela vai estruturar, inclusive, as mentes. Imagina, do ponto de vista afetivo, vai evitar briga. Do ponto de vista intelectual, a ordem vai dar um gap na inteligência, na aprendizagem e tudo mais, né? Entendeu? Do ponto de vista social, a pessoa, ou trabalhista, laborativo e profissional, a pessoa vai cumprir bem seus deveres, vai ser admirada, vai subir de cargo, blá, blá. Então, é muito ganho, tá? A rotina Compensa, significa né? compensa, vale a pena, vale a pena. E também temos que pensar o seguinte: tem gente que nasce com uma tendência a ser ordenada. Nasce, ó, todas as virtudes tem, alguém nasce com um certo privilégio, né? E com uma ou outra, não com todas. Então tem gente que é organizada, uma tendência desde criança. Você vê já na criança, você nem ensina bem, ela já está se organizando, né? Mas tem gente que não. Então, quem não, vale a pena aprender. Entendeu? Porque não é uma opção. Ah, eu sou desorganizado. Não, é opção se você gosta de molho vermelho ou branco, né? Se você gosta mais de calça comprida ou vestido, é uma opção. Mas eu não nasci organizada, eu não gosto desse negócio de organização, isso não dá para a vida de uma É. pessoa adulta, né? E sobretudo não dá para uma mãe de família que precisa conduzir, né? Que precisa direcionar pessoas. Então ela vai ter que se esmerar, vai valer a pena, vai ter resultados. Lélia, todo esse projeto, esse desafio, o curso Vida em Ordem, ele nasceu de uma grande luta pessoal, né? A gente está aqui no Instagram se acompanhando, então volta e meia eu vou partilhando com quem está aqui comigo da minha dificuldade natural. E hoje, quando eu olho para os passos que eu dei, eu falo, gente, é exatamente isso que você falou, porque a chave começou a virar na minha vida quando eu cheguei à vida adulta e me conectei de uma forma mais responsável com a realidade. E quando você foi falando essa questão, né, de que Deus é o primeiro, o outro é o segundo e eu sou o feliz terceiro, me toca muito o coração porque eu faço parte da comunidade Shalom e isso está nas nossas regras de vida. E sempre que eu medito sobre isso, eu vejo, meu Deus, a minha desorganização, aquela tendência de querer ficar na desordem é fruto de egoísmo. Uhum. E aí, de repente, eu me vejo hoje com 4 filhos, tudo isso, todo esse caminho do esmero, né, do zelo, é de fato um caminho, um êxodo pessoal, né, uma saída. Eu saio de mim para dar o melhor. Então, eu acho que isso é algo muito consolador também para as mães desorganizadas que estão aqui. Não tenham receio, assim, porque é possível. Ainda que algumas pessoas tenham essa habilidade, né, digamos assim, essa virtude de forma mais natural, ou foram estimuladas na infância de forma mais acertada, porque tem isso também. Você olha assim, você tem filhos, aí você é muito desorganizado, você começa a perceber que você vai transmitindo a desordem também na educação dos seus filhos. Então, essa coisa assim, eu só queria fechar esse comentário com relação à desconexão da realidade de uma pessoa que é muito egoísmo, muito centrada em si e não se dispõe a viver a rotina. Porque a gente se desconecta realmente, assim, do que é real. Então, você não vai trabalhar, você não vai... Você acha que o mundo está realmente ali à mercê da sua desorganização pessoal. Tá tudo bem almoçar 3 horas da tarde, é a minha necessidade, mas
e a dos outros, né, da casa. Sim, perfeito, exatamente. É. Agora, como eu sou psicóloga, vejo muitas biografias, né? Também vejo o contrário, né? O oposto disso, que é a pessoa, às vezes é o homem, muitas vezes é a mulher, que é excessivamente organizada. Tem isso, tem a desorganizada e a neuroticamente Sim, organizada, né? Que é aquela que não pode passar acontecer nada de diferente, porque ela se desorganiza daí, ela se desestabiliza emocionalmente, tá? Então, essa não é uma virtude, a virtude é o ponto médio. A rotina tem que ter um quê, como todo planejamento tem que ter, uma percentagem, uma expectativa de que ela pode alterar alguma coisa, porque a vida real faz isso todos os dias, não é de vez em quando. Todos os dias alguma coisa pode sair um pouquinho, né? Mas, claro, se na espinha dorsal inteira, toda, você mantenha a hierarquia, ali, a estrutura, o que sair, sai mais volta, resolve. Entendeu? Né? Então, assim, não precisa se descabelar. Por exemplo, tem mães que não gostam de sair passear, porque sai da rotina. Não gostam muito de receber visita, porque sai da rotina. Entendeu? Não gosta de ir lá na casa da avó, a avó pediu para ir lá, a avó pediu para vir aqui, não, mas vai sair da rotina. Não, isso daí já é doentio, já é meio patológico, porque a vida é movimento, a vida tem toda essa nuance, né, de modificações, entendeu? De convivência, de diferenciações, né? Então, é o exagero total, que é uma mente neurótica, tá? Quando daí isso é um equívoco da ordem, tá? Porque a pessoa tem rigidez de pensamento. Não sei se sim. vocês conhecem, tem alguém aqui assim, ó lá, que uma está falando, eu tenho muito disso, Olha né? só. É. Entendeu? Então eu sei, conheço mulheres, tem tem de tudo, tem todos os níveis, né? Mas a rotina boa e sadia é aquela que contempla o bem-estar de todas as pessoas. Tem que ter relógio grande que as crianças têm que estar olhando um pouco, mesmo que não saibam horas. Eu sempre digo para os meus pacientes, vai lá e mostra, ó, quando esse ponteiro chegar aqui, daí a mamãe vai brincar, ou daí você pode, sei lá, sair daí. Daí a gente vai almoçar. No calendário, ó, falta 6 dias para viajar, para o final de semana, para fazer um passeio, blá, blá, blá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toda essa previsibilidade, assim, concreta, visual, é Sim, muito importante para a criança. Uma criança que prevê, ela chora menos. Se você vai ser com a criança na idade da birra, verdade. 2 anos e meio, você diz assim: olha aqui, filha, nós vamos lá no supermercado. Mas a mãe só vai comprar aquela bolacha tal, tá bom? Só aquela bolacha tal, tá bom, filha? Então repete para a mãe o que a mãe falou. É só Eu então, faço tá. assim. Faz certo. Entendeu? Previsibilidade. Uma criança de 2 anos e pouco tem Sim, condições de entender. Se você vai assim à revelia, vai, vamos no supermercado, pronto. Não tem lei nenhuma anterior, tudo pode, tudo é tudo mesmo, todos os berros, todo o escândalo, né? Entendeu? é, Porque não tem um mínimo de compreensão na idade dela, não tem o planejamento. Então, a partir de é, 2 anos, uma criança, 2, 3, 4, 5, 6, já entende tudo. Então, isso evita o caos. Isso é rotina. É a previsão do que vai comprar. Vai comprar produtos de limpeza, vai comprar não sei o quê, verdura, e comprar um pacote de bolacha. É rotina, é previsão, é organização. e, e o contrário, eu acho que convém também a gente colocar isso aqui, porque eu vejo isso muito aqui. Eu vou no mercadinho várias vezes com as crianças durante a semana e às vezes as pessoas ficam assim um pouco assustadas porque eles estão ali grudados em mim. Eu vou com os quatro, porque é a minha necessidade. E combinamos ali a compra. Vamos comprar um pacote de arroz e um pacote de bolacha. Chegou lá, mamãe, podia comprar isso aqui? E É, aí insiste, 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 aí você vai lá e cede e vive esse movimento repetidamente, acabou. exato. Entendeu? Assim, é É, preciso retomar, por quê? Porque ele entendeu que se ele insistir, ele vai conseguir desordenar isso. sair daquilo que você planejou.
É. entendeu? Mas isso é muito real mesmo. Assim, as É. crianças funcionam muito bem, né, nessa Uhum. expectativa previsível. Isso é muito Isso. valioso Exato, mesmo. exatamente. Agora, aqui alguém falou, é uma verdade que eu tinha escrito aqui. O pai e a mãe, a rotina supõe que um pai e uma mãe, que são duas pessoas maduras, que têm mais de 20 anos, né? Eles têm um alinhamento. Pelo Isso. menos assim, macro, não precisa ser, não é que precisa pensar igual, não precisa agir igual, entendeu? Em tudo, usar a mesma palavra. Não, os filhos sabem que o pai e a mãe diferem entre si, mas os principais conceitos, os principais valores, as principais expectativas têm que estar alinhadas. Isso também é rotina. É rotina. Então tá, vamos dar um exemplo. De segunda a sexta-feira, a gente não passeia, porque chegamos 6, 6h30, 7 horas. Não, então a gente não passeia de segunda a sexta-feira, a gente passeia sábado, domingo, feriado e férias. Isso é uma rotina, pronto, já está estabelecido. Só que de vez em quando pode sair da rotina, porque é aniversário de alguém, porque receber uma visita, né? Você entendeu? A criança entende as exceções, É, tá? A criança entende que na casa da avó, pronto, foi na casa da avó, ou recebeu a avó em casa, tudo muda. Ela entende que com o pai e com a mãe, todos os dias é diferente, a coisa é mais compartimentalizada, né? É mais organizada, entendeu? É mais esperada. Programada, entendeu? Ela entende que quando tem um elemento diferente, muda. Depois ela volta. Por exemplo, isso dá criança, um sabor, isso isso dá um sabor. dá uma paz, assim, dá um sossego, dá um bem-estar, uma tranquilidade mental para os filhos. E a diferença, quando existe alguma coisa diferente, é o temperinho da vida. Entendeu? Temperinho. Veio a avó na casa à noite. Pronto, brincaram, pularam no colo da avó. A avó ainda trouxe algumas coisas, blá, blá, foi uma alegria. Foram dormir um pouco mais tarde? Foram, mas tudo bem. É a vida real. Viveram, né, momentos alegres, saiu da rotina e no outro dia volta-se a rotina. Naquele dia saiu. Não tem problema. Isso, é bom você ter para onde voltar, né, Lélia? A É. rotina é aquele lugar para onde você volta quando as coisas, né, seja pelo temperinho da vida, seja por um imprevisto, uma coisa difícil. Isso que você falou me fez lembrar de uma situação muito curiosa que a gente viveu Uhum, aqui em casa tem uhum, alguns meses. Os meus filhos assistem um filme uma vez por semana e tal, e é sempre de dia, né? A gente conversa com eles, olha, a gente não vai ver filme à noite porque é ruim para vocês dormirem depois, vocês ficam pensando no filme, na história, todo mundo animado. é. E a gente foi visitar um casal de amigos, e aí, conversando ali com os pais, né? Vamos deixar eles assistirem o filme, só que já estava à noite. E a cara deles, quando a gente avisou que ia ter um filme que seria à noite, você não tem noção. Meu Uhum. Deus, a gente vai ver filme à É, noite, aquela é, alegria, aquela é, pipoca à noite, nunca tinham comido pipoca à noite, então aquilo foi é, realmente uma experiência marcante, né? No dia é, seguinte estava aqui a nossa rotina, a nossa vida. E isso é belo, isso é é, agradável, isso traz é. alegria e tranquilidade para a vida, sabe? Eu acho Isso. que é um grande ensinamento que a gente pode levar, né, É, Lélia? você sabe que eu tô lembrando de uma mãe aí aqui do Instagram que para ela, ó, criança, gente, as mães que estão aqui, criança tem que olhar o ambiente e ver ordem, nem que a ordem não precisa ser aquela ordem exagerada, milimétrica, tá? Mas aí essa mãe fazia assim, ela fazia suco de laranja, punha na máquina, em vez de deixar assim as metades soltas, ela punha uma em cima da outra, porque dela ela via que os filhos estavam ali na cadeirinha, pequenininha, olhando, ela fazia, então ela já estava pensando nisso. Então, dando todas as casquinhas, uma sobreposta à outra, porque a criança olha, ela não precisa entender nada, é só ver, é só o sentido. O sentido da Sim. visão que passa o olho no ambiente e vê ordem. Fralda. Então, ela tinha dois pequenos, fralda, 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 fralda. A fralda, ela já trocava e deixava bonitinha, uma do lado da outra, porque tinha gêmeos, uma do lado arrumadinho, tudo arrumadinho. A ordem, por exemplo, no trabalho, ordem de papéis e livros, apostilas, blá, 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 de materiais físicos, né? Ela não precisa estar ordenada todas as vezes, assim, no sentido do conteúdo,
Mas se você saiu de um trabalho, empilha as coisas. Depois você tem que mexer, tem que, nossa, não, isso aqui é daqui, isso é de lá. Outra hora você mexe. Mas não deixa a casa assim, com um monte de coisa na É, mesa, um monte de coisa na cama, outras no sofá, outras na estante, entendeu? Nem que você só ajeite, depois você organiza, mas não deixa as crianças verem o caos. Agora, uma ordem pessoal, relacional, familiar, que não pode ser esquecida, é que se tem que blindar a saída, é uma rotina necessária, a saída do casal. Sair de casa, tá? Agora um pouco mais difícil, mas depois, né? Agora se der, mas depois também, sair de casa. Não só a conversa, a reuniãozinha de dois no sofá em casa. Em casa é muito rotineiro, na verdade. Aí é a mesmice. sim, Só sim. ficar em casa, só ficar em casa, só ficar. Não, sai, vai na sorveteria, vai no restaurante, vai, né, em algum lugar como casal. Isso tem que blindar a vida inteira, sempre. E a outra blindagem humana e pessoal é o pai ou uma mãe com cada filho, não com quatro toda vez, não com três todas as vezes, não a família inteira todas as vezes. Também muitas vezes, mas blindar o que na rotina? Ah, hoje é o dia de ficar com o Pedro. Conversar um pouco com o Pedro. O Pedro, eu tô vendo, ele tá meio assim, meio chorão, meio sensível. Eu tenho que conversar com essa semana, quarta-feira, antes de dormir, eu vou lá deitar na cama com o Pedro, ver o que tá passando. Ah, a Clara, o dia da Clara, o dia de sair com a Clara. Ah, eu vou dar uma volta, eu vou na sorveteria, eu vou na doceria, eu vou no parque, né? Entendeu? Eu vou ali na esquina, vou dar uma volta no quarteirão, só eu e a Clara. Que a Clara gosta de contar as coisas para mim. Eu sinto que quando ela sai comigo, parece que ela se organiza e parece que ela fica mais tranquila, assim, se sente mais amada. Então, uma vez por semana, 20 minutos, a mãe e a Clara, entendeu? Então, isso é rotina interpessoal na família. Não é só material de horário Sim, com atividade, né? É de encontros pessoais, relação, individuais. né? E relação individual que eu digo. Tem a relação de todos, Sim, talvez a relação de parte da família, se são cinco, dois ou três, e tem a relação de um a um. Essa relação de um a um é que dá para a criança, na educação, o autoconhecimento, a sensação de se sim. sentir amada. A criança se estrutura emocionalmente com uma mãe que está só para ela, ajudando ela, ouvindo ela, entendeu? Então é um E prescindível. isso é muito belo, Lélia, de se falar, e eu acho que você trouxe de uma forma muito simples, e eu queria assim, apenas reforçar, porque às vezes a gente olha assim, não, para eu sair com um só, eu tenho que ir num parque lá do outro lado da cidade. E às vezes você tem como você falou, um quarteirão, né? Você Quarteirão. tem uma rua para caminhar com a criança, um céu para olhar, tem uma árvore na esquina que você pode ir lá catar os gravetinhos e escutá-lo, né? Então, Uhum. eu acho que envolve sair de uma rotina que talvez esteja estabelecida, É, né? Aqui a isso. gente faz muita questão, preciso ir à farmácia? Leva um, né? Você vai, então você leva Isso. um. É, Que aí você escuta ele, você olha ele, vai na é, farmácia, pede ajuda, sabe? é, Mesmo nesse contexto que a gente está, eu acho que vale a pena é. pedir mesmo a Deus a graça de encontrar criatividade. Porque Aham, nem tudo está pronto, né? Nem tudo está é. escrito, nem tudo está nos Exato. livros. É a criatividade, né, Lélia? Isso, exatamente. Ó, não vai estar nos livros nunca as nuances da vida. Nem o livro vai escrever as particularidades de uma família, das relações afetuosas, né, entre os membros da família. Olha, tem mãe que eu sei que desce no condomínio com um filho por vez. Tem banco lá no condomínio do prédio, né? Tem uma graminha, vai lá nesse banco. Só ela é uma alegria imensa. A mãe ajuda, a mãe ouve, a mãe fala e dá um contorno para a conversa do filho. Pronto, está feito o encontro pessoal. E a criança levanta o autoconceito, aprende a saber quem é ela, resolve algumas dúvidas que ela não falaria no meio da família inteira, junta.
entendeu? É verdade. Então, isso é rotina que tem que estar na veia de um pai e de uma mãe, porque senão isso passa Sim, batido, porque parece que tudo é coletivo, entendeu? Tudo é coletivo, e ser humano não é coletivo, é também é. coletivo, mas antes de tudo ele é único. Eu falo muito aqui no perfil, né? Essa história de onde come um, comem 10, ela Uhum. pode valer para a questão da sobrevivência. Mas quando Sim, a gente está falando de educação, de afeto é, e é, de conhecer, não é assim que funciona, né? não, Então, ontem eu participava de uma live e um psicólogo comentava sobre essa questão do equilíbrio. O equilíbrio, ele envolve esforço, né? Você uhum. imagina alguém em cima de uma corda bamba, a pessoa não está ali deitada, ela está enrijecendo os músculos e se equilibrando. Ela É, está numa posição desconfortável. é, Então, muitas vezes, para a gente tomar pequenas decisões em vista da rotina familiar, em vista de um equilíbrio, a gente vai assumir posturas que não estão tão confortáveis. A gente vai é, puxar daqui, puxar dali e vai aham, exigir um é. malabarismo, né? Eu acho que eu escrevi esses dias no feed alguma coisa assim. Então, a virtude, ela não flui. Tudo que é É, nobre em nós não é assim, né? Nossa, eu nasceu. nasci assim, gratuitamente. Eu nasço com uma tendência para desenvolver melhor uma qualidade do que outra. Isso sim, todo mundo nasce com uma tendência para dificuldades e para facilidades, tá? Mas o fato de eu amadurecer, de eu ir amadurecendo, requer requer suar a camisa. Entendeu? São vários desdobramentos, vários durante a vida, de treino, tá? Sim, Treino, exercício, prática, uma atrás da outra para chegar num nível razoável, né, de alguma, por exemplo, da ordem, né, da organização, da rotina, que não é fácil para mim, mas que tem ganhos enormes, né? Não é fácil para muitas pessoas. Para mim não é. Para mim eu sou muito cabeça e pouco manual, assim, não sou de arrumar, tenho dificuldade de arrumar as coisas, eu pessoalmente, né? Mas eu empilho minhas coisas, né? Entendeu? E de vez em quando super organizo, né? Mas é assim. Então, o ser humano ele tem que ter em mente isso, Narla. A gente tem que suar a camisa, você tem que ir atrás através de exercícios, um atrás do outro, na conquista daquela qualidade que você pretende. Inclusive, se os é, teus filhos virem você nessa labuta, olha que exemplar. É muito melhor do que sermão bonito. é verdade. Acho que você até citou esse livro esses dias no seu feed, do David Isaacs, para quem quiser tomar Ah, nota, sim, A sim, Educação nas Virtudes, né? E sim. ele tem uma frase que está bem no início do livro, que ele fala o seguinte, que o exemplo educa, né? Mas até mesmo às vezes que você está tentando o fracasso, mas diante de uma tentativa, é educativo também. Ah, sim, Porque exato. o seu filho está vendo que você está se esforçando e que É, você não nasceu pronto, é, né? E quantas vezes nós não fracassamos ali diante deles, na é. gritaria, a gente Uhum, perde a paciência, mas é uhum, preciso haver também uma experiência visível do esforço, né? Daquelas que estão lutando para alcançar. uhum. Lélia, só um comentário sobre essa questão de que a gente não nasce com tudo pronto, né? Você estava falando da mãe que é um pouco neurótica, que não pode sair da rotina, e eu estava refletindo sobre isso, lendo um pouco sobre a virtude da ordem, e gosto de pensar na alegoria da música. Por quê? Porque se a ordem ela não é dentro da perspectiva da virtude, ela vira essa neurose. E a Uhum. ordem na hierarquia das virtudes ela é governada pela prudência. E Isso, eu acho isso tão bonito, assim, perceber isso, que existe ali até nessa questão das virtudes uma hierarquia que faz todo sentido, porque isso. se não for governada pela virtude Exato. ou pela prudência, vira uma loucura, né? Isso, Deixa as exato. crianças ansiosas. Uhum. Exatamente. Então, a virtude ela é aquele ponto médio. Sempre a virtude é o ponto médio. Em relação à organização, o princípio básico é que ou é o caos, ou é a desordem, a bagunça total, ou é uma condição patológica.
que é a sim, fixação neurótica na organização. Então, a ordem importa mais para mim do que as pessoas. Eu preciso da ordem dos objetos para me sentir bem. Então, eu sou metódica. Então, a sim. pessoa super metódica, no fundo, ela sofre, ela não faz por virtude. Ela tem a casa um brinco, né? Assim, nada fora do. Nada, eu conheço gente assim. Mas nada que também ela, por exemplo, nunca deixava a sua filha brincar com os brinquedos para não sujar. Todos os brinquedos ficavam É. expostos para se ver. Entendeu? Então, daí, claro, muitos problemas, né? Então, uma ordem exagerada é falta de virtude. A ordem, ela é média, ela é flexível. A ordem tem que ser inteligente, tem que ser pensada, avaliada, analisada. Qual é a condição dessa ordem? Ah, aqui nessa casa nós vamos levantar às 5h30. Para quê? Tem necessidade? É isso mesmo? É para atender as necessidades da pessoa ou é ordem pela ordem? É. Entendeu? Por isso que tem que ser analisada. E a inteligência humana tem que chegar nisso. Porque ela tem que contemplar a necessidade de cada membro da família ao ser implantada a ordem. Tem uma pessoa que perguntou aqui: o excesso de organização pode causar ansiedade nos filhos? Pode e causa. Causa porque daí a criança fica naquela constante expectativa de satisfazer aquela ordem e aquilo fica às vezes em primeiro lugar na mente dela quando a vida é muito mais, né? Ela fica precisando, tendo necessidade de cumprir, organizar aqui, organizar ali, arrumar isso, arrumar aquilo e aquilo fica batendo na tecla da mente dela. Entendeu? E ela fica com Sim, medo da mãe, porque às vezes uma mãe extremamente organizada, ela se descontrola quando vê algo desorganizado. Entendeu? E aí a é criança tem verdade. esse medo, a criança fica o tempo inteiro nessa expectativa de atender, para não receber bronca, não receber castigo, para a mãe não brigar, ou para a mãe não sofrer. Entendeu? Então, sim, É causa verdade. ansiedade, pode causar tristeza, entendeu? Pode causar falta de autoconfiança, porque parece às vezes que ela nunca atinge o nível que a mãe espera. Também tem isso, É. entendeu? Né? Gente, olha, a gente está falando aqui muitas coisas, né? Tem gente perguntando caminhos. Hoje é só o primeiro dia do desafio Rotina na Prática. A gente ainda tem um caminho por aí. Eu queria convidar, se você ainda não fez a sua inscrição, dá tempo. É só acessar o link da minha bio para entrar no desafio Rotina na Prática. A gente ainda tem várias outras lives que vão ser tão profundas e ricas quanto essa. Essa daqui vai ficar salva para quem fizer a inscrição. Não se desesperem, tem gente aqui com muita carinha assim sofrida, né? Hum. Essa pessoa que vos fala, né? Eu sou uma pessoa assim que luta muito, né? Já dei muitos passos, mas acho que talvez eu seja uma prova assim que está aqui diante de vocês que já bateu muito a cabeça, já perdi muita coisa na vida e muito tempo por conta dessa experiência do caos. E é por isso que eu estou aqui. Eu queria, assim, dar também, passar a palavra para a Lélia, a gente já está chegando em 42 minutos, para que ela possa fazer as considerações finais. Se você está acompanhando, faça um print dos nossos rostinhos para chamar mais gente, né, para acompanhar o desafio Rotina na Prática. E eu deixo com você, tá bom? Eu deixo com você essa a missão de finalizar essa live maravilhosa. A gente está em 43 minutinhos. Queria muito Uhum. cumprir o nosso Uhum. combinado, né? É ordem isso também. E te É. agradecer demais, Lélia. Foi Tá, muito bom mesmo. tá, que bom. Que bom, eu agradeço ao convite que você me fez, a todas as pessoas que estão aqui, as que vão entrar, que vão assistir depois, e dizer que estou à disposição, né, na minha página, tá? E também dizer que as mães, assim, não se entristeçam, não se desesperem, não percam a esperança, né? Porque tem muita gente boa até no Instagram, que é um acesso fácil, né? Tá aí todo o Sim, tempo, ajudando, ensinando, né? Ajudando as mães a se autoeducarem, né? Mães e pessoas, não só mãe,
mãe, pai, homens, mulheres, solteiros e casados, com filhos ou sem filhos, né? Então não se desespere nem com o mundo, nem com as suas dificuldades, né? Entendeu? As suas desordens, né? Porque todo mundo tem salvação, porque o ser humano é muito plástico, tá? Nós somos reabilitáveis, gente. A gente consegue melhorar com 80 anos, entendeu? Então, é sempre uma esperança, assim, de subir um patamar e ser um pouco mais plena, atingir um pouquinho mais de felicidade, né? Então, sem desespero. E eu estou à disposição na minha página. Obrigada, Lélia. Um Eu que beijo para agradeço. você. Outro. Quem chegou agora no final, pode entrar no desafio, tá no link da bio e dá para assistir essa live também entrando no desafio, viu, gente? Deus Tá bom. abençoe vocês. Tchau, Lélia. Tchau, tchau, tchau. Um abraço.